Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje vou te explicar o reinado de Dom Pedro I em 5 atos. Você já é inscrito no meu canal? Eu atualizo toda semana, então não perca os novos vídeos. Se inscreve aí no canal. E agora vamos começar de uma vez. O ato 1. O Brasil se consolida. Dom Pedro I declarou a independência lá em 1822. No ano seguinte, em 23, os brasileiros expulsaram as tropas portuguesas lá da Bahia. Em 24, Dom Pedro impôs a sua versão da Constituição ao povo. E aí, em 1825, uma revolta dos liberais querendo fazer uma república lá no Nordeste é totalmente derrotada. A Confederação do Equador é esmagada por Dom Pedro. E aí, o imperador consegue consolidar o Brasil. Se você quer conhecer qualquer um destes fatos com maior profundidade, assiste lá a minha videoaula Independência do Brasil. E eu encerro lá bem com o finalzinho da Confederação do Equador. Por isso a gente vai continuar aqui com o ato 2. O Tratado do Rio de Janeiro. A Guerra da Independência foi muito dura. Um monte de gente morreu, teve gente que gastou as suas economias para doar para o Dom Pedro I organizar o exército. O Brasil foi buscar capitães lá na Europa, enfim, toda essa correria para o Brasil conseguir a sua independência. E aí quando chega em 1825, Dom Pedro I faz o quê? Ele resolve pagar para Portugal reconhecer o Brasil. Em 1825 ocorre o Tratado do Rio de Janeiro. Dom Pedro I pelo Brasil, Dom João VI por Portugal e a Inglaterra como mediadora assinaram o tratado no qual Portugal reconhecia a independência do Brasil. O Brasil pagava cerca de 2 milhões de libras britânicas para os portugueses. E aqui no Brasil, Dom Pedro é visto como um traidor por causa disso. A imprensa noticia que o Dom Pedro I está tão preocupado em não magoar o seu pai, Dom João VI, e os portugueses, que ele nem se importa de desrespeitar os brasileiros que lutaram pela independência. Então, o reinado de Dom Pedro I, como vocês vão ver até o final dessa aula, ele é ladeira abaixo. Começa com ele sendo visto como um cara que se acovardou aí para os portugueses. Mas vai ficar pior. O ato 3. A Guerra da Cisplatina. Cisplatina nada mais é do que o Uruguai. Em 1816, Dom João VI conquistou o Uruguai. E o Uruguai, à época, quis ser parte do Brasil porque achava que o Brasil poderia defendê-los, dar mais segurança aos fazendeiros uruguaios contra os bandidos, os saqueadores que viviam passando ali pelas regiões. E quando o Brasil virou independente, o Uruguai virou parte. Só que em 1825, o que acontece é que o Uruguai resolve declarar a sua independência do Brasil e se incorpora às Províncias Unidas do Rio da Prata. Conhece esse país? Ah, não? Argentina. Então o Uruguai troca, ele sai do Brasil e vai para a Argentina. O que o Dom Pedro faz? Declara guerra à Argentina. Porque afinal, né, o Brasil tá com dinheiro sobrando para gastar numa guerra, não é mesmo? O Dom Pedro começa a guerra com a Argentina acreditando assim, ó. Ele fala, pô, eu acho que o Brasil tem uma marinha e um exército tão melhores que o do resto da América do Sul, que a Argentina vai ficar morrendo de medo e vai falar, ah, pô, foi mal, nem queria o Uruguai. Mas não é isso que acontece, a Argentina paga pra ver. E realmente, em 1825, no começo da guerra, o Brasil chegando, é muito superior. Acontece que, para o povo do Brasil, essa guerra não tem um interesse. Pô, o que eles vão ganhar com província Cisplatina, Uruguai? Então, o exército brasileiro tem que acalmar muitas revoltas no caminho. E ainda mais, gente no exército que não está recebendo os seus pagamentos direito, começam a ir embora, sair do exército, ter rebeliões internas. Até porque o exército brasileiro é cheio de mercenários estrangeiros. E o comando do exército, para conter essas revoltas, fica dando chibatada nos caras lá, nos mercenários. Isso gera um ódio por parte deles. Enfim, o exército brasileiro começa a ficar todo desunido. Os caras que estão lutando lá no Uruguai não conseguem mais receber reforços depois de um tempo, nem alimentos, eles ficam meio incomunicáveis. Quando chega lá para 27, 28, o Brasil já está em pânico nessa guerra. Tropas da Argentina e do Uruguai combinadas estão botando para quebrar. E aí o Brasil
se salva, sabe, pelo gongo, no último minuto, porque a Inglaterra aparece querendo mediar o conflito. Então a Inglaterra joga uma solução ali, ela fala, pô, Uruguai nem do Brasil nem da Argentina, Uruguai independente, os dois respeitam. Ninguém tinha tanta força para contestar e ficou por isso mesmo. O Brasil então gastou mó grana nessa guerra e perdeu o Uruguai. Isso daí manchou e muito a reputação do Dom Pedro. Ele foi visto como um imperador incompetente na área militar. E aí isso nos leva até o ato 4, a Noite das Garrafadas. A crise econômica foi se aprofundando no Brasil. Em 1829, até o Banco do Brasil vai à falência. Até que em 1830 ele faz uma burrada. Ele, provavelmente foi ele mesmo, mandou matar um jornalista que muito o criticava, Líbero Badaró, em novembro de 1830. Então, a imprensa inteira cai matando em cima do Dom Pedro. E ele quer censurá-la, ele quer combater todos os liberais, os seus opositores, que cada vez são mais e mais numerosos. Então nisso Dom Pedro resolve fazer uma viagem pelo Brasil, aonde ele ia tentar recuperar a sua popularidade, ele ia tentar estar junto ao povo. Ele começa lá em Minas Gerais, só que os caras recebem ele fechando as janelas por onde ele passa. E todas as casas onde ele se hospeda, quando ele vai embora, as casas são apedrejadas. Daí ele vai para o Rio de Janeiro. Os portugueses resolvem fazer uma festa para recebê-lo, né? Uma grande manifestação de apoio. Então, em março de 31, eles organizam fogueiras, fazem lamparinas aí pelas ruas e tal, uns arranjos de vidro. E os brasileiros descobrem isso e estão furiosos com esses portugueses, porque eles são de um grupo chamado Coluna do Trono, que defende o Império Absolutista, ou, como eles dizem, o Imperador Sem Trambolho. Daí eles começam a desmontar as manifestações. Então os portugueses partem para cima deles e começam a briga de rua, na qual os caras começam a atacar as garrafas da festa, começam a atacar os vidros das lamparinas, vidraças, então voa vidro para todo lado, pedras também, e por isso é chamado de a Noite das Garrafadas. Quando Dom Pedro vai chegando e percebe isso, aí ele fica horrorizado e fala, meu, não tem clima para eu ficar aqui no Brasil. Isso inicialmente dura 3 dias, só que vai depois prosseguindo por todo o mês de março, brigas de rua, até abril, né? No início de abril ainda tá rolando assassinatos e tal. E o Dom Pedro resolve que não tem jeito, né? E aí isso nos leva até o ato 5, a abdicação. Dom Pedro já está de olho no que está acontecendo também lá em Portugal. O seu irmão, Dom Miguel, usurpa o trono que estava com Maria II e quer restaurar o absolutismo lá em Portugal. Por ironia, Dom Pedro aqui é visto como um tirano absolutista, mas lá em Portugal, na Europa, ele era visto como um liberal. Então os liberais querem Dom Pedro como seu líder para combater seu irmão Dom Miguel. Então isso daí somado ao fato de que aqui no Brasil o tempo tá feio para ele, em 7 de abril ele abdica do trono e ainda em abril ele viaja lá para Portugal, deixando o seu filho Dom Pedro II para ser o imperador do Brasil. Isso não acontece de imediato, porque afinal o Dom Pedro II tem 5 anos. Mas inicia-se assim o período regencial. Mas isso é um assunto para uma outra videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais o reinado de Dom Pedro I. E eu vou ficando por aqui. Então é isso e falou!